assunto que a gente já tem 3 reuniões que nós estamos juntos aqui para falar, e nós usamos aquela expressão do livro de Hebreus, no capítulo 2, que diz: tão grande salvação. E na reunião passada eu queria ter concluído e queria ter acrescentado alguns pontos que não foi possível por causa do tempo. Então hoje eu quero finalizar esse assunto. E vamos então ler alguns versos para a gente começar a meditação de hoje. Na carta que Paulo escreveu a Timóteo, seu filho na fé, no capítulo 2, versículo 11. 2 Timóteo 2, 11. Eu vou esperar um pouquinho, porque quem tiver com a Bíblia na mão é bom para acompanhar. E aí esse é uma passagem das Escrituras que, dentro daquilo que nós estamos estudando, é muito importante que você tenha isso quase que memorizado, né, decorado. Diz assim: fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, né, com Jesus, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Nós já vimos aqueles aspectos, né, da salvação, lembram no passado, com relação ao nosso espírito, uma vez que recebemos a Jesus, uma vez que tivemos aquele encontro com Deus, e o Espírito Santo veio habitar em nós, então nós passamos a ser filhos de Deus, fomos regenerados, nascemos de novo, nascemos do alto. Isso aconteceu na esfera, né, do nosso espírito. Deus nos deu um novo espírito. Isso é passado. É aquele aspecto da justificação pela fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Mas também nós vimos aquele outro aspecto presente da nossa salvação, que Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É um aspecto do agora, do hoje, do vivermos de forma a desenvolver essa salvação, e é o aspecto da nossa alma. É quando Tiago diz para recebermos a palavra, né, com mansidão, porque essa palavra ela é poderosa para salvar as nossas almas. Naquele aspecto que Jesus também diz: se alguém quer salvar a sua vida, lá no original é alma, perdê-la. Mas se alguém perder a vida, a alma, por causa de mim, por causa do Evangelho, achá-la. E esse achar essa salvação, nesse aspecto da nossa alma, está reservado para o dia do tribunal de Cristo, na volta do Senhor, como um prêmio àqueles que hoje desenvolveram a sua salvação, como uma recompensa, vão entrar no reino com o Senhor, naquele reino que o Senhor Jesus vai estabelecer aqui na terra. E nós vimos então, lembram daquela tabelinha que nós fizemos, né, para didaticamente a gente ficar na nossa mente muito claro a diferença entre dádiva e recompensa. Aquilo que é dádiva de Deus, dom de Deus, é dado de uma vez para sempre, e mais, é irrevogável. O dom e a vocação de Deus são irrevogáveis, são sem arrependimento, diz Paulo em Romanos. A vida eterna que nos foi dada é um dom de Deus, é irrevogável.
a sua filiação, se tornar um filho de Deus, é algo irrevogável, não tem volta. Graças a Deus por isso. E dependeu apenas do Senhor Jesus. Mas a questão do prêmio, da recompensa, do galardão, vai depender da nossa conduta. E isso está relacionado àquele aspecto presente do que nós vamos fazer aqui e vamos receber isso como recompensa quando Jesus voltar, quando for estabelecido o tribunal de Cristo. Como diz a palavra de Deus, Paulo está nos lembrando, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo e cada um receberá segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então isso vai acontecer na volta de Jesus, tá certo? E tem um aspecto futuro, que é a salvação do nosso corpo, ou, na palavra das Escrituras, a redenção do nosso corpo. Isso vai acontecer no arrebatamento ou na ressurreição dentre os mortos. Ou seja, todos nós seremos semelhantes ao Senhor. Todos nós receberemos um corpo incorruptível e um corpo glorificado na volta de Jesus. Então esse é um aspecto futuro da nossa salvação. Mas a questão toda está aqui no presente, né? No agora. Somos salvos, temos a vida eterna, e aí? Se eu estou salvo para sempre salvo, então deixa eu curtir a minha vida do jeito que eu quiser, deixa eu amar o mundo com todas as suas concupiscências, etc. Vou viver uma vida relaxada. Não é essa a palavra de Deus. Não é porque o dom de Deus é irrevogável que não traz sobre mim agora uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade, e mais do que responsabilidade, o Senhor nos chama a sermos cooperadores. Por isso que Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação. Muito embora a palavra do Senhor também nos diga que é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, mas isso não nos deixa sem a responsabilidade de cooperarmos com o Espírito Santo. Então esse é o tempo presente, o Senhor tem nos chamado, né, para vivermos uma vida que seja de modo digno, como Paulo fala, da vocação que fomos chamados. Temos então essa responsabilidade agora. E, irmãos, há um reino glorioso que nos é oferecido. E este reino, quando Jesus voltar, que será dado como prêmio para aqueles que no tempo presente forem fiéis ao Senhor, será um reino tão glorioso que vai acontecer um fato extremamente triste para aqueles de entre o povo de Deus que não puderem adentrar para este reino. Porque hoje talvez a gente não perceba a grandeza que é este reino. E por não perceber a grandeza que é esse reino, esse galardão que o Senhor nos propõe, às vezes nós vivemos uma vida muito superficial. E não só superficial, uma vida que não é de maneira digna da vocação a que fomos chamados. Lembram da situação de Moisés, que nós já lemos aqui nas reuniões passadas, no livro de Hebreus, lá está registrado, que Moisés, ele recusou estar ali no Egito, naquela situação confortável, porque ele preferiu deixar os prazeres transitórios do pecado, porque ele contemplava o galardão. E ele preferiu a vergonha de estar junto ao povo de Deus, o opróbrio que diz lá, a vergonha, porque ele contemplava o galardão. Porque ele viu o reino que tinha pela frente, ele se animou a abandonar algumas coisas,
a deixar os prazeres transitórios do pecado e ir após o Senhor junto com aqueles que eram do Senhor e fazer a vontade de Deus. Agora, quanto Moisés sofreu, né? A palavra de Deus diz que ele era o homem mais paciente que teve sobre essa terra. Mas como ele suportou todo aquele povo, né? Levou todo aquele povo, sofreu todas as murmurações, as complicações, etc, etc. Mas ele foi achado fiel. Mas havia um segredo certamente ali. Primeiro, claro, que ele tinha uma comunhão íntima com Deus. E essa vida com Deus o fortalecia. Mas porque também ele tinha uma visão clara de algo que o aguardava. E como diz o livro de Hebreus, ele contemplava o galardão, ele tinha uma visão das coisas de Deus. Como é importante que nós, depois que cremos no Senhor Jesus, tenhamos uma visão daquilo que nos aguarda. Que venhamos, contemplar aquilo que Deus tem reservado para nós. Que tenhamos muito firme no nosso coração a bendita esperança da glória. Para que isso nos anime no tempo presente a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, a caminharmos, a corrermos a nossa carreira que está proposta pelo Senhor. Então, com relação a este reino, eu queria fechar alguns aspectos, só mostrando assim, que é um prêmio, que é uma coroa. E Paulo, então, usa algumas figuras. Uma das figuras que ele usa a figura do atleta que corre e ele é coroado, ele ganha a coroa. Na linguagem de hoje, nos nossos Jogos Olímpicos de hoje, assim, é a medalha de ouro, né? Tem até a prata e o bronze, mas lá tinha a coroa. Então é a medalha que a gente ganha. E nesse texto que nós lemos, eu só quero então mostrar que a entrada no reino, reinar com Jesus, existe um se. Repararam aí? Um se. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Ou seja, há uma condição. Tem uma condição para ser atendida. Tem algo que é de nossa responsabilidade. Tem algo que nós precisamos fazer. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Essa é a realidade da nossa vida eterna. A palavra de Deus diz que todos nós, por um ato eterno e soberano de Deus, somos incluídos na morte de Cristo. Só Deus faz isso, né? Num ato de Deus, nós somos incluídos, colocados. Então nós também morremos com Cristo. O nosso velho homem, aos olhos de Deus, e pela fé nós temos que assumir isso, ele foi crucificado com Cristo. Sabendo isso, diz Paulo, que foi com ele, com Cristo, crucificado o vosso velho homem. Então esse é um fato, isso é um fato. E se é um fato que nós morremos com Cristo, Paulo também está dizendo, é um fato que também com ele viveremos, nós temos a vida eterna. Se alguém tem o Filho, tem a vida. Mas quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Mas com relação a reinar, existe uma condição que Paulo diz, se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, isso é algo presente agora na nossa vida, ele, por sua vez, nos negará. Então, com relação à entrada no reino, se não vivemos de modo digno a esse reino, também vai nos ser negada a entrada. Lembra das parábolas das virgens? As virgens imprudentes, nécias,
elas foram correndo lá depois que o noivo chegou para participar daquelas bodas, daquela festa, e disse: abre-nos a porta. A porta já tinha sido fechada, foi negada a entrada delas. E aí Jesus diz: olha, vigiai, vigiai. O Senhor contou aquela parábola para os seus discípulos. Então é hoje essa questão do reino, nós somos convidados a contemplar aquilo que Deus tem para nós e a corrermos uma carreira de modo que nós venhamos a alcançar isto. É uma responsabilidade associada ao privilégio que nós temos de sermos filhos de Deus, e isso nunca vai nos ser tirado, mas associado a essa filiação, associado a todo o dom da graça pelo qual nós recebemos, tem responsabilidade. Somos também despenseiros, mordomos de Deus. E Paulo diz: o que se requer de um despenseiro é que ele seja encontrado fiel. Essa é a palavra. E aqui Paulo está dizendo: se somos infiéis, ele permanece fiel. Por muitos anos eu fiquei achando que essa palavra é como que uma contradição. Porque se nós não negamos, ele vai nos negar. Mas se somos infiéis, negar a Jesus é ser infiel. Ele permanece fiel. Mas uma questão é negar o Senhor e ele vai nos negar com relação ao reino. Mas a outra é que ainda que o negamos, que ainda que permaneçamos infiéis com relação à vida, ao dom, à filiação e tudo mais que decorre disso, Deus permanecerá fiel, porque Ele não pode negar a Ele mesmo. Aquilo que nós recebemos em Cristo é tão grande, é tão definitivo, que nada poderá nos separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus. É tão definitivo isso. Esse é um grande privilégio. Mas vai haver um tempo aí, antes de novos céus e nova terra, antes que todos nós venhamos adentrar para a eternidade juntamente com Deus e com todos aqueles que amam a Deus, antes disso vai acontecer esse tempo aqui, de 1000 anos, onde Jesus estará reinando. Ele vai voltar, vai colocar os pés dele literalmente sobre essa terra, a terra se encherá da glória de Deus, e o Senhor vai reinar. E vai ser algo tremendo, né? Estar na presença de Deus nesse tempo. Mas poderá ser que não estejamos preparados. E o momento da preparação é agora. Ou numa figura de linguagem que é usada no livro de Apocalipse. Está dizendo assim, que a noiva a si mesma se ataviou. Foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo. A noiva está se preparando para o casamento, está certo? A noiva, né, na figura do casamento, que é dito aqui na palavra, e hoje na linguagem até moderna, né, uma noiva para ir para aquela cerimônia de casamento, ela se prepara, né? Fica bonita, tem o vestido, todos os enfeites, etc., para estar pronta para aquele momento. Assim também a igreja é comparada a essa noiva de Cristo, que tem que se preparar para encontrar com seu noivo. E lá diz que foi dada a essa noiva vestir-se de linho finíssimo. E logo depois diz: e os atos de justiça são esse linho finíssimo. Os atos de justiça dos santos, ou seja, aquilo que cada um de nós, por obra de Deus em nós, praticamos como ato de justiça, é a vestimenta da noiva.
Então tudo que você faz que é de acordo com a vontade de Deus, tudo que eu faço que é de acordo com a vontade de Deus, que é um ato de justiça. É como que se nós estivéssemos contribuindo para que o vestido da noiva ficasse pronto. Então tem uma responsabilidade nossa aí até mesmo para que Jesus volte, tá certo? Para que o noivo venha. Então nessa questão, né, do reinar, ele é um prêmio. Vamos ver essa medalha que será dada, né? Usando a linguagem de hoje, mas lá Paulo chama de coroa, e no Novo Testamento está escrito coroa. Coroa fala de reino. O rei tem sobre si, o príncipe tem sobre si a coroa para reinar. Então vamos dar uma olhada, porque são mencionadas 5 coroas no Novo Testamento. São nomes que são dados, né? Que no final é a mesma coisa, é a coroa, a entrada, o prêmio para reinar com Jesus. E vamos ver no que a palavra de Deus deixou essas cinco citações, do que é que pode nos dar a entrada no reino. Isso serve para nos estimular. É claro que não são só essas 5 coisas que são citadas aqui, mas ficou citadas essas 5. Vamos usá-las como exemplos, né? Vamos prestar atenção nesses exemplos. O primeiro está Paulo falando em 1 Coríntios, nós já até citamos, 1 Coríntios 9. Primeira Coríntios 9, 24. Diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio Posso continuar? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, incorrem, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então a citação de Paulo aqui, ele usa essa expressão, uma coroa incorruptível. É o prêmio, a recompensa, não é uma dádiva. Não lhe é dado simplesmente porque você é um filho de Deus, mas é porque você é um filho de Deus e está vencendo naquilo que Deus propôs para a sua vida. É uma coroa incorruptível. E Paulo diz que ele mesmo esmurrava o próprio corpo e o reduzia à escravidão, para que não fosse desqualificado. Às vezes nós achamos que na vida cristã nós só devemos tomar uma atitude assim muito passiva. Pelo contrário, a palavra do Senhor nos chama ao combate, nos chama à carreira, a uma corrida. Depois que cremos em Jesus e temos a vida eterna, não somos chamados a ficarmos assentados na poltrona confortavelmente, só com joystick aqui, né, vendo as coisas. Não. Somos chamados a batalharmos, a corrermos, a servirmos, a vivermos uma vida que agrada a Deus. Somos chamados, como Paulo está dizendo aqui, que vai ser dado a coroa incorruptível para aqueles que, como ele estava dizendo, estava correndo e esmurrando o próprio corpo para não ser desqualificado. Ele se esforçava nisto. Então nós devemos nos esforçar nas coisas do Senhor também.
Talvez você esteja lutando, por exemplo, com algum hábito na sua vida, que você já sabe que aquele hábito não é um hábito correto, ou mesmo é um hábito que te leva para uma situação distante de Deus, é um hábito que é pecaminoso, mas que você pode estar vivendo a vida frouxamente, relaxadamente, e você não quer lutar, você não quer esmurrar, como Paulo diz, a si mesmo. Você fica com pena de você mesmo, e você dá trégua para aquela situação, porque, puxa, não, eu sou bom em tantas outras coisas, eu vou deixar essa coisa aqui quietinha, vou continuar nesse hábito, né? Mas você sabe lá dentro de você que o Espírito Santo, né, já falou lá no seu coração, né? Já falou no seu coração que você precisa como que esmurrar a si mesmo e deixar aquela situação, né? Não ser desqualificado. Então, nesse ponto aqui, Paulo está dizendo que há uma coroa incorruptível para aqueles que estão se esforçando no Senhor, não segundo a carne, não segundo a força própria, natural, mas pela força que opera em nós, a força do Espírito de Deus. Você não deve estar conformado com a situação negativa na sua caminhada com Deus. Você não deve se conformar, mas deve pedir ao Senhor que o ajude. E como Pedro mesmo diz, Pedro fala que todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade nos foram doadas. Todas as coisas. Então tudo nos foi doado para nos conduzir à vida e à piedade. Para não sermos desqualificados. Mas muitas vezes somos desqualificados. Porque estamos como alguém que não está querendo ganhar o prêmio. Estamos levando as coisas. Ou então, muitas vezes alguns, porque talvez tentaram, mas na força do seu próprio braço, né, desistiram e jogaram a toalha na luta. Resolveram caminhar de maneira desqualificada e chegaram a lá, eu não consigo, né? Olha, realmente, eu posso dizer para vocês, né, que muitas, eu acho que quase todas as coisas nós, por nós mesmos não conseguimos. Mas como Paulo estava orando para os irmãos em Éfeso, ele diz que estava orando para eles, para que eles fossem fortalecidos interiormente pelo poder do Espírito Santo. Então assim também nós temos que orar para que Deus fortaleça-nos no nosso homem interior, no poder do Espírito Santo. E esse fortalecimento vai nos dar condições de fazer assim como Paulo, nessa corrida que nós temos para fazer aqui. É uma corrida que nós estamos nela. Nós temos que ter forças para ir até o final, perseverarmos, né? Não pare no meio do caminho, não comece bem e pare, não comece bem e termine mal, mas vá até o final, pela graça de Deus. Há uma coroa incorruptível, né, nos dada. 1 Tessalonicenses fala de outra coroa. Paulo usa a expressão. Primeira Tessalonicenses 2:19. Paulo diz assim, 1 Tessalonicenses 2:19: pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vida? Não sois vós? Olha que interessante, ele está falando de uma coroa de exultação, de alegria, que seria dada para ele.
E ele está dizendo, olha, vocês representam para mim essa coroa. Ou, traduzindo aqui, aqueles irmãos que eram fruto do trabalho, do serviço a Deus de Paulo, trazia para Paulo esse prêmio, essa coroa. Então, em ganharmos as pessoas para o Senhor, em testemunharmos, em edificar essas pessoas para o Senhor, nos é prometido essa coroa, tem uma coroa reservada. E Paulo fala coroa da exultação. Então todo o trabalho que Paulo tinha ali em favor dos irmãos em Cristo não era vão, mas estava reservado para ele, né, essa coroa, a coroa da exultação. Então Deus também tem nos chamado, né, a cada um de nós, a testemunharmos, a pregarmos o Evangelho. Obrigado, filho. A testemunharmos, a pregarmos o Evangelho, a ganharmos outros para o Senhor, a nos esforçarmos na edificação dos outros, na vida dos outros. Paulo se oferecia em favor dessas pessoas, né? Pregava o Evangelho a elas, ensinava, batalhava, orava por elas, se esforçava por elas para que elas fossem pessoas às quais também agradassem a Deus, para que elas fossem edificadas na fé. Nós achamos que evangelizar as pessoas é algo que talvez para alguns, para um ou outro, né? Sim, há alguns que têm esse dom especial de Deus para evangelizar, são evangelistas. Mas todos nós, sem exceção, somos testemunhas do Senhor. Todos nós podemos dar testemunho, podemos como que passar aquela luz que nós recebemos a outros. Podemos ganhar outros para o Senhor, levar outros ao Senhor. E à medida que levamos pessoas ao Senhor, está reservado esta coroa da exultação. É um prêmio. Então não é vão, né, que você hoje se anime, e que eu também me anime a testemunhar pelo Senhor. Aproveite as oportunidades, né? Não seja chato não, por favor. Não seja aquele clone que está existindo. Parece que é todo mundo clone, tem que falar de um jeito, estereotipado. Não. Seja você mesmo, mas você cheio de fé no Senhor, cheio de alegria no Senhor, e dê o seu testemunho. O seu testemunho não é chamar para ser religioso, para chamar para congregar onde você congrega, mas é levar esta pessoa a Jesus. É como lá no princípio, olha, aquela mulher, né? Vem, eu vou mostrar alguém que me falou tais e tais coisas. Ela queria mostrar o Messias para aquele povo da cidade, né? Um irmão levou o outro para o Senhor, né? Olha, vem, eu vou te mostrar. Achamos o Messias. Então você pode testemunhar primeiro para os próprios de casa, na cidade, em qualquer lugar. Você pode estar orando pelas pessoas para que elas conheçam o Senhor. Aliás, esta é uma oração que é impossível Deus não nos responder, porque Ele se comprometeu que vai responder toda a oração que for feita a Ele segundo a vontade dEle. Lembram disso? Deixa eu ler esse verso para ficar registrado aqui, gravado, né? Para que você nunca tenha dúvida. Olha só o que diz 1 João, capítulo 5. 1 João 5, versículo 14.
Diz assim, ó, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se, tem uma condição aí, ó, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Você está pedindo alguma coisa que é da vontade de Deus? Então, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Pergunta: é da vontade de Deus que as pessoas conheçam a verdade e sejam salvas? Está escrito isso na palavra? Está. É da vontade de Deus que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que todos sejam salvos. Então, quando você orar por alguém especificamente pela salvação, creia, Deus vai salvá-lo. Pode ser a pessoa que aos seus olhos seja mais difícil de crer. Na realidade, essas pessoas que a gente acha que são mais difíceis são às vezes as primeiras. Eu me lembro, muitos anos atrás, há uns 20 ou mais anos atrás, veio ao meu coração, eu queria ganhar pessoas para Jesus, então eu fiz uma lista. Peguei um caderno e anotei o nome de várias pessoas. Coloquei a data ali, coloquei a data e coloquei o nome. E tinha o nome de uma pessoa específica, era um colega meu de trabalho. Era assim, entre aspas aqui, da pá virada, totalmente, era impossível. Humanamente, falando, poxa, um dia essa pessoa abraçar o Evangelho, sabe como é que vai ser, né? Mas está lá o nome dele. Comecei a orar para aquelas pessoas. Tinha alguns que eram amigos do Evangelho, né? Gostavam de conversar, ouvir, mas não decidiu, não falava nada. Mas aquele colega meu foi o primeiro da minha lista a crer em Jesus. E eu estava um dia, depois de fazermos um curso juntos, durante 2 semanas, estávamos num hotel pela nossa empresa, e ali eu tinha orado ao Senhor para que naquele período eu pudesse testemunhar de Jesus e falar com as pessoas, mas já estava no último dia e parece que não tinha tido fruto algum, apesar de eu tivesse falado e tal. Bom, tinha então um churrasco de despedida, vai eu lá participar, e estou ali na mesa, sentei na mesa e estava esse colega meu também. Estava um pouco bêbado, um pouco alto, mas ele me confrontou e falou, vem cá, como é que eu tenho que fazer para ser assim, para crer nesse Jesus seu? Eu tenho que o quê? Pedir o batismo? Como é que eu faço? Você não está me falando disso, você tem que se redimir disso. E estava um pouco assim alto, né? Meio, eu tinha tomado muita cerveja. Resumo, foi o primeiro da minha lista. E através dele veio a família dele e várias outras pessoas. Então, sabe, comece a orar pelas pessoas, talvez na sua família, né, o cônjuge, os filhos. Faça esse propósito de ganhar as pessoas para o Senhor. Não é você que vai ganhar, né? Mas é uma expressão nossa aqui. É o Senhor que ganha, é o Espírito Santo que convence. Mas que você possa ser instrumento, que você leve essas pessoas diante de Deus em oração. Seja quem for, né? Mas comece talvez pela sua casa, né? Eu me lembro que eu orei por alguns dos meus irmãos. Todos nós crescemos num lar evangélico, né? Desde cedo ouvindo a palavra, mas cada um de nós teve que ter uma experiência com Deus. E eu orei pelos meus irmãos e vi um a um, né, se achegando ao Senhor e firmando os passos no caminho do Senhor. Mas teve um irmão meu que eu comecei a orar por ele. Parece que quanto mais orava, mais ele estava saindo fora. Mas finalmente, né, abraçou plenamente o Senhor e até hoje é fiel ao Senhor. Já se passaram mais de 30 anos. Então, há uma coroa, né, que nos está reservada para aqueles que testemunham, para aqueles que buscam
servir ao Senhor, ajudando outros a se fortalecerem na fé. Como Paulo estava dizendo aqui, esses irmãos eram a coroa dele, né? 1 Pedro, aliás, vamos ler 2 Timóteo primeiro, 2 Timóteo 4:7. Segunda Timóteo 4:7. Paulo vai falar de outra coroa. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Maravilhoso isso, a intrepidez de Paulo, né? Ele já tinha uma convicção de Deus, ele estava no final da sua vida. E ele diz, né, olha, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e ele tinha agora a convicção de que ele reinaria com Jesus. Não era presunção dele, não. Alguns de nós podem ser assim, muito presunçoso, mas não é o caso dele, né? Ele falava era com convicção de Deus, que o Espírito tinha colocado no coração dele, e dava testemunho com ele. Já agora a coroa da justiça, outro nome que ele usa aí, coroa da justiça, reinar com o Senhor, entrada no reino, ter no tribunal de Cristo, naquele dia que a família de Deus for reunida, esse elogio do Senhor, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Paulo tem essa coroa da justiça, que me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua parúzia, a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? Se você ama, existe uma coroa reservada. Agora nós podemos dizer, eu amo a vinda de Jesus, mas nós fazemos tudo diferente com relação à vinda de Jesus, né? Eu amo a minha noiva. Aí você faz tudo o contrário à sua noiva. É só papo, né? Eu amo a minha noiva. Mas está querendo que o casamento aconteça só daqui a 10 anos, daqui a 20, né? Daqui a 30. Que amor de... Aqui é amar mesmo a vinda de Jesus. É de fato e de verdade, não apenas de palavra. Mas se ama a vinda de Jesus, você está desejoso que o Senhor possa voltar. Você junto com o Espírito Santo, como diz a palavra, ora a noiva. Que somos nós, somos chamados a participar dessa noiva. Ora a noiva e o Espírito dizem o quê? Vem. Ora, vem, Senhor Jesus. Tem esse clamor no seu coração? Se você tem esse clamor, há uma coroa reservada. A coroa da justiça, Paulo está dizendo, para aqueles que amam a vinda de Jesus. Você está desejoso, você tem orado, ou nas palavras de Pedro, né, ele diz que nós devemos viver em santo procedimento e piedade, apressando, aguardando a vinda do dia de Deus, esse dia que o Senhor virá. Então, se você ama, já é uma entrada no reino. Agora, o amor é real. O amor tem algumas evidências. Por exemplo, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? Ele deu. O amor tem que ter evidência.
Por isso que algumas esposas dizem, não, você só fala que me ama, mas você não faz nada para mostrar que me ama, né? Ou o contrário, né? Mas alguns estão dizendo só assim, né? Você não faz nada, me dá um carro novo, me dá... Exagerando, brincando aqui, né? Mas a evidência do amor é que há uma doação, há uma entrega. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, se nós amamos a vinda do Senhor, nós nos doamos ao Senhor. Se nós desejamos que o Senhor venha, né, vai ser manifestado na nossa vida. Se nós amamos a volta do Senhor, significa que a gente está aguardando, nós estamos alertas, estamos vigiando. Não estamos aí de qualquer forma. Então não é dizer eu amo e viver de qualquer forma, né? Vai estar contradizendo a sua declaração. Então, Paulo diz que essa coroa é para ele e para aqueles que amam a vinda do Senhor. Ele já estava convicto que o Senhor tinha reservado para ele. Pedro vai falar de uma coroa também. Olha o que ele diz. 1 Pedro 5. 1 Pedro 5. Ele vai falar aqui para os presbíteros, para os pastores, para aqueles que apacentam o rebanho de Deus. Ele diz, versículo 2: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores os que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Há um prêmio aqui para aqueles que são presbíteros, que apacentam o rebanho de Deus da maneira que Deus deseja. Há um prêmio. Bom, mas então são só para aqueles que são colocados numa posição de presbíteros, de pastores. Bom, Pedro está dizendo que sim, em primeiro lugar são. Mas na realidade, Deus nos chama a todos para apacentarmos uns aos outros, em certa medida, claro. Temos que apacentar uns aos outros. Temos que cuidar uns dos outros. Temos que ter uma atitude de cuidado. E isso traz essa consequência maravilhosa, esse prêmio, a coroa da glória. Então, é claro que Pedro usou essa expressão porque ele estava falando aqui aos presbíteros, aos pastores, e ele diz que o serviço deles, se bem feito, trazia este prêmio maravilhoso, mas nós podemos aplicar as nossas vidas também, mesmo se você não é um presbítero, né, ou que seja na posição de apacentar o rebanho de Deus de uma maneira mais direta, de uma maneira mais como que representativa, mas no seu dia a dia você precisa apacentar os outros filhos de Deus, né? O que é o apacentamento? É o cuidado, o aconselhar, o exortar, o advertir, o trazer a graça de Deus, curar as feridas uns dos outros, né? A ovelha, né, na figura do pastor, a ovelha está mal, você tem que ir lá e cuidar dela, tirar os carrapichos, cuidado, né, com o lobo, espantar o lobo, né? Então nós devemos apacentar uns aos outros. E isso, esses cuidados, né, no Senhor que nós devemos ter uns pelos outros, também tem esse prêmio de Deus, né?
Tiago fala também da coroa, ele dá um outro enfoque. Tiago e João também, né? Vamos começar em Apocalipse por João. João diz, Apocalipse 2, versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, João usa essa expressão aqui agora, né? A coroa da vida. Para aqueles que forem fiéis, e está dizendo até a morte. O que estava acontecendo aqui a essa igreja de Esmirna e aconteceu na história da igreja? Foi um período de grande tribulação. O Império Romano massacrou a igreja, né, do Senhor, e muitos perderam a própria vida. Então essa expressão é ser fiel até a morte, dar-te a coroa, não é a vida, mas a coroa da vida. Há um prêmio para aqueles que perseveram no sofrimento, perseveram na tribulação, perseveram na prova. E Tiago, ele vai dizer a mesma coisa. Vamos abrir lá, capítulo 1 de Tiago. Capítulo 1 de Tiago, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então a coroa da vida está relacionada àqueles que suportam a provação. São provados, mas permanecem fiéis. A palavra do Senhor, em muitos momentos, né, vai nos dizer que a nossa fé, ela vai ser provada. A nossa fé muitas vezes passa como que pela fornalha. E com isso, né, ela vai se tornar mais pura, vai ser depurada. Mas a ênfase aqui, né, o prêmio aqui, que a palavra do Senhor nos diz, é que há uma coroa para aqueles que suportam. E quantos filhos de Deus, quantos que ainda não suportaram nada, quantos que não foram provados em nada? Eu poderia dizer que nenhum. Se você é um filho de Deus, não tem como. Ainda que seja num nível talvez pequeno, mas ele é de acordo com também a sua capacidade. Mas cada um de nós é provado na nossa fé. Cada um de nós. Cada um de nós passa por provações, por tribulações. E é interessante, olha o que Paulo, né, junto com os irmãos, aliás, desculpa, Barnabé junto com os irmãos, o que eles falaram lá no livro de Atos. Vamos ler um versículo muito interessante em Atos. Atos 14, 22. Paulo e Barnabé, eles estavam juntos, né? E aí o que eles fizeram? Diz aqui, em Listra, Icônio e Antioquia, eles fizeram o seguinte, eles fortaleceram a alma dos discípulos, exortando-os, o que significa? Encorajando os discípulos a permanecerem firmes na fé. E mostrando, olha só que interessante, eles mostraram para os discípulos que, através de muitas tribulações,
nos importa entrar no reino de Deus. Então, essa é uma palavra muito importante para nós no tempo presente. Todos os irmãos, todos que creram no Senhor de alguma forma, passam por aflições. O próprio Senhor Jesus, ele disse para os seus discípulos: no mundo tereis aflições. Mas é para ficar lá prostrado com as aflições? Não. Para prosseguirmos. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tende bom ânimo. Eu, Jesus falou, venci o mundo. Tende bom ânimo. Tiago mesmo, logo antes desses versos que nós lemos aqui, no capítulo 1, ele vai dizer: meus irmãos, tende por motivo de toda tristeza o passardes por provações. É isso que ele falou? Grande alegria. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. É interessante que a palavra de Deus, através de Tiago aqui, está dizendo o passardes. Cada um de nós vai passar, não vai ficar lá não. Como o Senhor nos diz através de Paulo, que não veio nenhuma provação sobre-humana, além das nossas forças, que não pudéssemos suportar. E junto com essa provação, também Deus nos dá o escape. Então, às vezes é muito doloroso e cada um sabe onde está sendo provado, onde está sendo testado, as aflições que passa, as angústias. Mas vamos lembrar da palavra de Deus. Deus vai dar um escape. Você não vai ficar ali para sempre. É o passardes. Diz aqui Tiago, né? O passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Paulo falando lá, se perseverarmos, o que vai acontecer? Com ele reinaremos. Então a provação, a tribulação, né, ela vai nos levar nessa situação, depois de confirmado, né, vai produzir em nós perseverança, paciência. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Não vai haver e não há nenhum filho de Deus, qualquer um que abraçou a fé, que não tenha passado por tribulações. Aliás, essa é a condição humana. Infelizmente, pela queda, pelo pecado que entrou no mundo, através da queda do homem, toda sorte de coisas veio acontecer. Todo sofrimento. E assim também conosco. Hoje nós experimentamos aqueles que não creem no Senhor e os que creem no Senhor. Mas vamos lembrar de um fato tão glorioso. Você tem o Senhor, eu tenho o Senhor. Nas nossas dificuldades o Senhor está conosco. Na fornalha da aflição tem alguém ali junto conosco. O Senhor se compadece de nós nas nossas aflições. Deus conhece cada uma das nossas aflições. Às vezes achamos que Deus, podemos pensar assim, que Deus não se importa com o nosso sofrimento. Mas se Ele é Deus, Ele podia mandar agora acabar com esse sofrimento, né? E o incrédulo muitas vezes fala assim, se Deus existisse, por que tem essas crianças sofrendo? Ele não é Deus, então Ele poderia mandar parar, mas é porque não existe Deus. Essa é a lógica daquele que não crê. Mas aquele que tem o Senhor, diz a palavra, Ele renova as suas forças. E assim devemos caminhar. Há um momento de prova, de angústia, de dor, de aflição,
Quem nunca derramou uma lágrima? Quem? Mas vamos lembrar o tempo presente. A palavra de Deus fala que há uma glória, o peso da glória que há de ser revelado. Não se compara com esse tempo presente aqui, né? Com o tempo presente das aflições. Essa momentânea, diz a palavra, né? É terrível para nós, mas lá está dizendo que é a momentânea e leve tribulação. Às vezes parece que é insuportável. E quantas dores, quantos problemas familiares, problemas no seu trabalho, problema financeiro, problema com os filhos, com os cônjuges, problemas com os pais, problemas de enfermidade, toda sorte de sofrimento. Mas a palavra nos convida a confiarmos no Senhor, a esperarmos no Senhor e saber que o Senhor dará o escape. No momento certo, Deus vai dar-nos o escape. Ao invés de nos rebelarmos, e o nosso coração muitas vezes nos trai e queremos como que nos rebelarmos. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus dá graça aos humildes, mas o Senhor rechaça aos soberbos. A palavra do Senhor nos recomenda também a nos humilhar sob a poderosa mão de Deus, e Ele, ao seu tempo, nos exaltará. Então há momentos de grande dificuldade na nossa vida, e talvez você que está me ouvindo aqui agora está passando por alguma dificuldade, né? Ainda que não sejam tantas pessoas aqui, mas a gente pode ter certeza que o Senhor está conosco. Essa é a promessa do Senhor. Eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias. O Senhor se importa com cada um de nós. O Senhor está conosco. Quantos e quantos irmãos na história da igreja perderam as suas próprias vidas por amor ao Senhor. Mas a esses irmãos, a esses fiéis do Senhor está reservada uma coroa, a coroa da vida para cada um deles. E assim também é-nos oferecida essa coroa, se perseverarmos, ainda que na dificuldade. A palavra do Senhor diz, né, a expressão daquele salmista: clamou este aflito, e o que Deus fez? E o Senhor o ouviu. Esperei pacientemente no Senhor, e Ele, o que Ele fez? Se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. A palavra do Senhor nos diz, o salmista também nos diz, Salmo 46, que Deus é socorro, bem presente nas tribulações, na angústia. Deus é socorro. Então, seja o que for que a gente esteja passando ou que vai passar, vamos lembrar deste fato glorioso, que Deus é o socorro. Clame ao Senhor. A palavra de Deus nos fala, né? Jesus contou uma parábola sobre o semeador que semeou algumas sementes. E algumas daquelas sementes caíram em terrenos diferentes. Mas teve uma que caiu num solo rochoso e que logo ela cresceu, mas daqui a pouco aquela semente, aquela árvorezinha que nasceu, né, perdeu. E aí ele diz o que aconteceu. Ele diz: o que foi semeado em solo rochoso, esse é aquele que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Alguns de nós podem receber logo a palavra de Deus com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração.
em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Alguns de nós que abraçamos a fé, muitas vezes pode ter se escandalizado, pode ter desanimado e desistido de prosseguir, porque sofreu uma provação. Mas o caminho que a palavra do Senhor nos convida a fazermos é que mesmo diante da dificuldade, a gente venha prosseguir e saber que o Senhor está conosco. Deus está conosco, irmãos. O tempo inteiro precisamos nos lembrar disso. Olhar para aquilo que Deus já fez, né? É um exercício maravilhoso, às vezes, olharmos, né? Deus fez tantas coisas. E era até isso mesmo que o povo de Israel fazia, né? Aqueles salmos, eles cantam, né, os salmos, aquilo que Deus fez tantas coisas lá, olhando para trás, o que Deus fez, para fortalecer a fé e olhar para frente e prosseguir. Não é para olhar para trás e ficar penalizado, né? É mais para ver aquilo que Deus fez e olhar para frente e prosseguir. Quantas dores, né, há no meio do povo de Deus, quantas dores há no coração de cada um daqueles que amam o Senhor muitas vezes. Mas o fato é que Deus está conosco. Eu sempre gosto muito de uma expressão no livro de Hebreus, que vai dizendo daquelas pessoas que foram provadas, algumas dizem até que foram cerradas ao meio, né? Coisas tão terríveis, e diz que pessoas às quais o mundo não era digno delas. Mas tem uma expressão maravilhosa ali, que diz que da fraqueza tiraram força. Da fraqueza tiraram força. Numa situação tão para baixo, tiraram força. Porque o Senhor estava com elas. Então o Senhor está com cada um de nós, está com aquele que crê nele, daquele que confia nele. Podemos nos lançar nos braços do Senhor. Qual é a situação de cada um de nós aqui, né? Qual é a situação daqueles que estão nos ouvindo? Qual é a sua tribulação, a sua dor? Creia que Deus é poderoso para te dar graça para suportar ou para te tirar dessa situação. Paulo, ele sofria, ele diz assim, ele usa a expressão espinho na carne. E ele orou a Deus 3 vezes para que Deus tirasse aquele espinho na carne. E aí a resposta de Deus para Paulo, talvez não seja para você nem para mim, mas para Paulo foi, olha, minha graça te basta. E depois que Paulo recebeu essa palavra, ele aceitou. O problema continuou lá, assim, a dor e esse espinho na carne. Mas a graça de Deus superabundou na vida de Paulo de tal forma que ele pudesse suportar aquela situação. Talvez conosco vamos ser livrados dessa situação. Ou então vai ter mais graça de Deus. De uma ou de outra forma, seremos vitoriosos se confiarmos no Senhor. A palavra diz que Deus é aquele que nos conduz em triunfo em todas as coisas. Em Cristo. Fora de Cristo é derrota. Fora de Cristo, por nossa própria força, é derrota. Às vezes você está sofrendo uma situação, está complicado, está sendo, passando por uma prova terrível. E você está confiando em você mesmo para resolver, ou em outros, em homens, na força do homem, né? Queria te convidar para confiar na força do Senhor. Confie no Senhor. O Senhor é o lugar mais seguro para você ir. Vamos ficar no esconderijo do Altíssimo, né? À sombra do Onipotente. O Senhor há de nos guardar e dar-nos vitória. Deus se importa conosco. Há uma expressão em Isaías
Muito interessante, Isaías 63. Olha o que diz essa expressão que o profeta vai falar. Isaías 63, versículo 9. Diz assim: em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. De quem que está falando aqui o profeta? Está falando de Deus. Ele foi angustiado, está dizendo aqui, esse ele aqui é Deus. Na angústia do povo de Deus, Deus também se angustiou. Na sua angústia, na sua dor, Deus também se angustia. Olha que coisa. A gente tem uma ideia, às vezes, e muitas vezes que somos provados, né, vem aos nossos ouvidos, né, como que uma vozinha dizendo, né, Deus esqueceu de você. Olha, Deus não te ama mais. Olha, Deus não se importa com você, não. Deus não ouve as suas orações. Todo tipo de sussurrar, que é um dardo inflamado do maligno, né? Mas nós podemos contrapor esse pensamento que vem à nossa mente, essa tentativa de nos abater, contrapor dizendo esta verdade, que Deus se importa assim, né? Que até mesmo Deus está angustiado também com a minha angústia, que Deus está comigo, Deus está conosco, o Senhor é a nossa força, o Senhor é aquele que nos sustém. Então, Tiago está dizendo, olha, a coroa da vida está reservada. Há uma coroa para aqueles que suportam a provação. Bem-aventurado, né? Feliz o homem que suporta com perseverança a provação. Todos seremos provados. E claro que o Espírito Santo, né, ele sabe a medida de cada um. Está nas mãos dele. Do nosso lado, nós temos que ter todo o temor e tremor, mas também toda a confiança. E vamos nos submeter ao Senhor. Muitas vezes nós passamos por provas terríveis, como consequência do nosso próprio engano e do nosso próprio erro. Mas outras vezes não. Outras vezes porque é um mistério. E Deus permitiu que o Espírito Santo criasse circunstâncias nas quais fôssemos provados. Mas de um jeito ou de outro, vamos nos submeter ao Senhor. Vamos nos colocar nas mãos do Senhor e vamos dizer, Senhor, nós nos colocamos nas Tuas mãos. As Tuas mãos é o lugar mais seguro para mim. E o Senhor pode cuidar de mim nessa situação. O Senhor pode me dar a vitória. O Senhor pode me trazer para um lugar espaçoso novamente. O Senhor pode me dar o livramento. O Senhor pode resolver essa situação. E também o Senhor pode me dar graça para que eu siga perseverante nessa situação. Então cada um de nós pode dizer isso para o Senhor. Podemos nos submeter ao Senhor, seja em qual for a situação. Alguns dos nossos irmãos em Cristo, nesse momento, às vezes estão sofrendo com enfermidades difíceis. Alguns até mesmo com enfermidades terminais. Mas a graça de Deus deve estar sobre eles, né? E aqueles que porventura, né, nós conheçamos, né, devemos levar essa palavra de ânimo. Muito embora a dor possa ser terrível, humanamente falando, mas a força de Deus pode estar sobre eles. O Espírito de glória pode repousar sobre eles. E eles podem ter o ânimo de prosseguirem a despeito de todo o sofrimento. Mas com aquela grande confiança
que diz lá no final da palavra, das Escrituras em Apocalipse. Diz que lá naquele dia, né, o Senhor diz que o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima. Que coisa maravilhosa. É um momento que nós vivemos nesse presente tempo de muita aflição, de muita dor. Mas Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então, por mais um pouco de tempo, vamos suportar. Que o Senhor nos ajude a suportar. Para alguns de nós, talvez para todos, seja muito difícil suportar certas situações, mas cada um de nós, né, tem uma medida de Deus. E o Senhor é aquele que promete, né, nos dar o escape. O apóstolo Paulo, ele diz que às vezes nós sofremos as coisas, mas que ao final somos consolados por Deus. E ele usa a expressão, o Deus de toda consolação. O nosso Deus é o Deus de toda consolação. O Deus de toda consolação pode nos consolar. E até mesmo nisso, né, nós seremos usados pelo Senhor, porque diz que com aquelas consolações que Deus nos consolou, nós também podemos consolar os outros, não é? Somente tem palavra de conforto, né, de consolação para dar àqueles que já foram consolados, né? Se você já foi consolado por Deus em uma situação, quando você deparar com alguém que está passando por aquela mesma situação, você poderá levar consolação para aquela pessoa, porque você já tem a consolação de Deus. E aquela pessoa vai ser consolada também por Deus através de você. Então, há um grande proveito em perseverarmos na provação. Mas além de grande proveito, nos é dado uma coroa como prêmio, se perseverarmos, se passarmos por ela, né, perseverantes. Tende por motivo de toda alegria, diz Tiago, passar por várias provações. Há uma coroa reservada para cada um de nós. Então é isso, que Deus nos abençoe, né? Eu encerro aqui essa primeira parte que nós queríamos dar, de mostrar esses aspectos da nossa salvação e da nossa entrada no reino, como um prêmio, né, como uma recompensa do Senhor. Mas nas próximas reuniões, se o Senhor permitir, eu gostaria de ver um pouco mais o seguinte: nós temos a salvação, mas qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Por que Deus nos salvou? Por que Deus salvou você e a mim? Eu queria buscar refletir aqui com vocês e responder essa pergunta. Qual o propósito de Deus para a nossa vida, né? Qual o propósito eterno de Deus em Cristo? Tá certo? Então, que Deus nos abençoe. Amém. Talvez pudesse ter uma palavra de oração ou duas. Depois também o César quer ler ou falar alguma coisa. Então leia agora, antes de nós orarmos. Resistir firmemente. 1 Pedro 5, 9. Resistir firmemente, firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, ou mesma provação. Amém. 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 Vamos ter alguma palavra de oração? Pedindo ao Senhor que nos guarde, né, que nos ajude a guardar essa palavra. Ou talvez aquilo que Deus tenha falado com você, você pode colocar diante de Deus aquele assunto, né, que Deus foi falando com você quando a gente lia a palavra de Deus, né? Podemos ter esse momento de oração no silêncio ou em voz alta, mas vamos separar um tempinho.